A paz do Senhor, povo de Deus, passando aqui para falar com você hoje em mais um devocional, um tempo tão especial que o Senhor tem nos dado, e hoje eu quero começar um devocional falando ao seu coração fazendo ao seu coração uma pergunta. Deus sempre proverá. E se eu dissesse para você, não, tem vezes que Deus não proverá. E preste atenção por quê. Eu quero aproveitar, já que você tem caminhado conosco todos esses dias em cada um desses devocionais, e eu quero te pedir, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, eu quero te convidar a se tornar um inscrito, a você compartilhar esse vídeo com outras pessoas, a você curtir, deixar o seu comentário, porque tudo isso torna o vídeo devocional cada vez mais conduzido pelo algoritmo a ser dedicado, entregue a mais pessoas, e assim nós vamos alcançando cada vez mais vidas. E hoje eu quero falar sobre esse título. Quantas vezes você já ouviu alguém falar com você sobre Deus proverá? Quantas canções, quantas frases, quantos adesivos no carro você já leu, viu, percebeu alguém dizendo a você, fique tranquilo, Deus proverá. E o que eu quero dizer aqui hoje a você é que sim, Deus tem provisão, mas nem sempre Deus provê. Eu quero levar você a uma reflexão, porque nesse tempo me parece que provisão se tornou um direito do cristão, quando na verdade provisão nunca foi um direito, provisão sempre foi a consequência de uma obediência a Deus. É com essa palavra que eu quero chamar você a ler comigo um dos textos que marca essa expressão. Talvez todas as vezes que você já ouviu o Deus proverá, você se lembre da história de Deus com Abraão. Assim, eu quero que você pegue a sua Bíblia e leia comigo Gênesis, capítulo de número 22. Este é o devocional de hoje. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1, porque aqui então nós alcançaremos uma direção para aquilo que o Senhor quer nos instruir. Diz assim na minha tradução, versículo 1 do capítulo 22 de Gênesis. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai, Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Preste atenção, respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu, Abraão, Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui. Versículo 12. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou como holocausto em lugar do seu filho.
versículo 14 e grave esse versículo agora. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Bom, é com essa expressão que eu quero falar com você sobre o Deus de provisão. Quando eu comecei esse devocional, eu comecei dizendo que Deus não vai prover tudo. Mas não é que Deus não tenha poder de prover alguma coisa ou não prover alguma coisa. O fato é que Deus vai prover, como ele explicou a Abraão. Sabe que, lendo a Bíblia e na minha vida devocional com Deus, muitas vezes eu escutei algumas palavras, algumas frases, e talvez você também escutou algumas mensagens que levam-nos até o primeiro ponto, o lugar que Deus responde à fé de Abraão. Mas lembre que é Abraão que diz ao seu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Mas quando tudo termina, quando ele já contempla a provisão, ele escreve no versículo 14 aquilo que eu chamo de ser o verdadeiro norte desse texto. Ele termina dizendo, no monte do Senhor se proverá. Ou seja, o que Abraão está dizendo, que a provisão de Deus não acontece em qualquer lugar e de qualquer forma. Quando Abraão completou todo o propósito, quando ele subiu no monte, quando ele amarrou a Isaac, seu filho, quando ele levantou a faca para imolá-lo, quando ele preparou todas as coisas, quando ele cumpriu todas as palavras, então Deus proveu. Deus não proveu o cordeiro quando ele saiu de casa. Deus não proveu o cordeiro quando ele começou a subir o monte. Deus não proveu o cordeiro quando ele acordou pela manhã. Não, só quando tudo que Deus lhe ordenou e indicou foi cumprido é que veio a provisão de Deus. Portanto, o que eu quero te dizer, querido, é que sim, Deus vai prover, desde que eu e você façamos tudo que Deus tem nos ordenado a fazer. Sabe que talvez você fique se perguntando por que Deus ainda não proveu o seu milagre, a sua bênção, a manifestação de resposta à sua necessidade. Enfim, por que Deus ainda não colocou a mão sobre essa circunstância? E eu quero hoje, com sabedoria e graça, dizer a você, talvez é porque você não fez tudo que Deus já te ordenou a fazer. São essas coisas que barram a provisão de Deus. Não é que Deus não pode, é que Deus está esperando a sua obediência. Porque, como disse no início, provisão não é direito do cristão. Provisão é consequência de obediência. Eu espero, sinceramente, que você possa ter compreendido essa mensagem. Eu espero que esse devocional tenha falado ao teu coração. Eu espero ainda mais que você, tocado por Deus, agora cumpra toda a palavra que Deus já liberou ao seu respeito. Talvez tudo isso seja aquilo que esteja abarrando a provisão de Deus sobre a sua casa, sua vida, sua família. Assim eu oro para que Deus te abençoe, te dirija, te direcione e esteja contigo em todo o seu caminhar. Que a paz, que excede todo entendimento, seja derramada sobre você e sua família.